minha gente, que o nosso programa hoje tá assim, gente. Ó, coisa assim de... Como eu posso falar? Coisa internacional, coisa chique. Eu gosto de coisa chique. E assim, gente, hoje a gente vai estar aqui com a presença de uma escritora nascida e criada em Feira de Santana, como diz minha avó. E ela não é só escritora, não. Ela também é pró e mãe, minha gente. Estou aqui com Drica de Souza. Ela, né, que é escritora aqui de Feira de Santana e também escreveu uma antologia para mulheres negras. E mais coisas, tem mais livros, tem mais coisas aí que a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa história, dessa maravilhosa. Seja bem-vinda, Drica. Ai, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer o programa, você por ter nos convidado, né? E trazer um pouco da nossa história. Sim. Contar um pouco do jeito de ser escritora, mãe e professora. Bem importante, bem viu? Importante. Conciliar isso aí tudo nesse caldeirão. Verdade. E aí, para começar o nosso bate-papo, eu sempre gosto de saber sobre as infâncias, né? E você, enquanto mãe e professora, já tá ligada. Mas eu quero saber quem foi Drica, que criança foi Drica? Já foi uma criança arteira, uma criança escritora? Me conte aí um pouquinho. Sim, muito arteira, que brincava na rua, brincava de pique-esconde, brincava de mãe da rua, subia árvores. Eu nasci ali na Calilândia, né, na Rua do Fogo, e sempre tive uma infância muito livre, muito imaginativa, que experienciava tudo, brincava de gude, brincava de tudo, de boneca, de fazer cozido. Brincava de ouvir os mais velhos. Para mim era uma brincadeira, ouvir as histórias das senhorinhas que moravam lá no beco, né? E eu vou falar um pouco desse poema também, do beco. Então eu era essa menina, né, que brincava muito e que criava muitas histórias. Eu subia nas árvores e me imaginava pilotando um avião. E aí criava as ideias e a imaginação sempre foi muito fértil, né? E acredito que essa infância foi que moldou essa Adriana mulher, essa Drica de Souza mulher, né? Essa Drica de Souza escritora, essa Drica de Souza curiosa, essa Drica de Souza criativa, que eu me vejo assim também, né? E acredito que minha criança interior se chama Jade, ela está aqui, né? Dentro da gente, ela nunca se perde. Se a gente nutre essa criança, ela vai estar sempre ajudando a gente nesse processo. E aí, dentro dessa criança, dessa trajetória aí, né, como você falou, como todos esses aspectos aguçam, né, a nossa imaginação, aguçam a nossa escrita, aí eu queria saber de você como foi que começou essa paixão pela escrita, assim, tipo assim, realmente eu preciso pegar todas essas vivências e eternizá-las em palavras. Como foi? Foi meio que despretensioso. Eu sempre gostei muito de escrever, de rimar, sempre gostei muito de registrar. Então eu estava numa aula chata, eu ia lá e escrevia algo, né, que virava um poema. Eu gostaria de um Brasil que tivesse notícias 1000, que o dólar não subiu, que a inflação caiu, e aí ela relatando, ia rimando de uma forma bem simples, bem minha mesmo, ia registrando. Eu registrei isso num caderno a partir dos 14, 15 anos, mais ou menos. E esse caderno foi um caderno que foi norte durante muito tempo. Eu observava e dizia, não está muito bom, que a gente sempre tem aquela coisa assim, né? E como eu sempre gostei de registrar esses registros que ficavam lá, uma colega minha falou um dia assim, Drica, por que você não lança o livro? Neucilândia, uma professora. E me deu um caderninho, né, para que eu registrasse aquilo e tornasse aquilo um livro. E realmente, esse primeiro livro saiu, né, saiu em 2013 e foi a Lua de Presente, ele está aqui, né? E, na verdade, eu nem coloquei meu nome. Nessa época, eu escrevia para um site chamado Recanto das Letras e eu usava um heterônimo chamado Júlia Rocha. E eu utilizei o mesmo heterônimo para registrar o meu livro, A Lua de Presente. E foi mais ou menos assim que surgiu essa Drica de Souza escritora, né? Com outro nome. Sim. Eu acho que eu era tão tímida na época que eu não coloquei Júlia Rocha, mas eu acredito que é porque Júlia Rocha era aquela mulher do Recanto. E eu queria ser fiel àquela mulher do Recanto, né? Sim.
que tinha os registros ali, que trazia aquela emoção daquele momento, né? E por isso que surgiu Júlia Rocha. Foi o meu primeiro livro. Lê um poema então aí pra gente já então aí. Peguei um curtinho aí pra poder Sim, falar bem curtinho. Tem um que se chama Borboletas. Pronto. E é um questionamento. Eita. Borboletas? Eu sei porque gosto de borboletas. Elas saem devagar do casulo, sem pressa para viver, sem força no morrer. Suavemente, cultivam as asas que lhe pagam a liberdade. Sem exibição, vivem o tempo preciso em cada flor. Assim são. Eu amo borboletas porque respeitam as flores em seus multicoloridos matizes. Durante a noite, dormem sob a lua. Quando o dia rompe a madrugada, espreguiçam meu olhar sem invasão. Borboletas? São bailarinas do sentir. Sabem pousar os perfumes que colhem na alma de quem sabem ver com a imensidão. Eu estou aprendendo. Que linda! Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo a sentir, sempre, Denise, sempre. E é importante quando você falou isso do sentir, né? Eu já vou aqui emendando também nessa pergunta, que é como você vê... quando a gente pega nossas vivências, nossas histórias e trazemos ela pela escrita, principalmente nesse mundo de tecnologia, que hoje está tudo a resposta muito rápida, as informações muito rápidas, e as pessoas têm diminuído essa leitura, né? Esse contato com o livro físico, o cheiro, o toque. E eu queria saber como é que você vê, né, a importância e como os livros eles continuam resistindo em meio a essa crescente tecnologia da resposta rápida, não, já tem aqui a resposta, não precisa comprar o livro, enfim. Sim. Me diga como é que você vê esse movimento, né? E como a escrita ela contribui na nossa forma de ser. Sim. Eu acredito que é fundamental existirem livros, existirem escritores, existirem incentivos diversos para essas pessoas que estão lançando seus livros, né? Porque eu lembro bem, assim, eu vou falar de uma coisa que aconteceu quando eu tive contato com, uma vez, um massoterapeuta hindu, que ele falava assim para mim: compre sempre no pequeno, para que você consiga torná-lo grande. Sim. Olha que mensagem. Então, eu digo isso assim para vocês, né, de uma forma geral. Entre em contato com escritores pequenos, sabe? Escritores não tão famosos. Não estou falando só a Drica de Souza, mas qualquer escritor que está começando a lançar. Valorize essa obra. Faça com que ele se torne grande, porque a gente sabe da dificuldade que é esse movimento e como é importante ter contato com esse livro físico desde muito pequeno. Desde muito jovem, ter essa sensação de folhear, de mergulhar em cada página, de absorver aquela emoção. Porque o escritor, quando ele escreve, quando eu escrevi Borboletas, eu estava colhendo mangas na roça da minha tia, né? Uma tia paterna lá na Paraíba, porque meu pai é paraibano, minha mãe é de Itapiramutá, e eles se encontraram em Feira de Santana, esse grande entrocamento rodoviário. E aí eu estava na Paraíba visitando essa minha tia Maria. Enquanto a gente colhia as mangas, essa borboleta ela foi pousando e a inspiração surgiu. Imagina, a gente eterniza esse poema e desse eternizado poema a gente traz todas aquelas sensações, todas aquelas memórias, todo aquele aprendizado que eu trago no poema. Então, quando o leitor ele mergulha nisso, ele vai também ressignificar a sua vida, ele vai ressignificar suas emoções, ele vai tocar um lado dele mais profundo. E eu sempre digo que quando você lê, quando você tem contato com a leitura, você mergulha. Mergulha em si mesmo e mergulha na obra. Então, você nunca sai igual quando você lê algo. Pode ser algo bem simples. Você já está modificado de alguma forma. Você está, né, sensibilizado, você aguça seus sentidos, você consegue perceber a vida. E eu mesmo amo sentir o cheiro do livro novo. Né? Amo!
Eu acho que É esse um cheiro inconfundível, tanto do Não livro é. novo quanto do livro velho também. Sim, Então, sim, são sim, cheiros sim, muito marcantes sim, ali, né? Você fala assim, gente, sim. esse livro é novo. Aquela, menina, esse livro tem tempo, É né? verdade, é Então, verdade. Que a gente manuseia ali aquele livro velho. E fica, os sentidos, eles são aguçados ali naquele Sim, momento, né? Tanto do sim. livro novo, quanto você tira ali aquele plástico ali que Sim, cobre, quanto sim. aquele livro tá lá cheio de poeira que você tira, assim, às vezes Verdade. acha aquela flor, porque eu era a pessoa Eu que também sou assim. a flor botava dentro do livro e fechava pra poder Sim, ficar lá marcada no sim, livro. sim. Então eu fiz uma viagem fiz um intercâmbio, né? E aí no intercâmbio eu tava em Portugal, na cidade de Évora, que é uma cidade histórica, enfim. Sim. Então tinha muitas florzinhas bonitas. Aí eu comprei um Lindo. caderno só pra botar todas as flores que eu encontrasse pelo meio do caminho. Aí, Que coisa linda. Aí eu tenho um caderno só com todas as páginas, tem uma florzinha diferente que eu encontrei pelo meio do caminho. E é isso, a sensação. Então, e a memória ali, né? Que eu não ia conseguir pensando nesse mundo da tecnologia, a gente visualiza ali e tudo, mas a gente só aciona a visão e a audição, Sim. né? E quando a gente imerge no físico ali, no livro, na leitura, é como você falou, a gente vai recolhendo memórias, né? E vai trazendo essas sensações. Sim, sim. E conforme a gente lê uma vez e tal, saiu, viveu, até você sair, beber uma água e voltar, e você lê novamente aquilo ali, você já tem uma outra experiência. Como você Sim. falou, você já é uma outra mulher. Sim. E por falar em uma outra mulher, eu quero saber também como é que a maternidade atravessa essa sua obra. Porque aí você falou, né, sobre a sua trajetória de como foi imergir aí nesse caminho da leitura, da escrita, e aí chega o momento que você se torna mãe. E aí eu queria saber como é que a maternidade ela atravessa essa sua escrita e como você vê também a influência dela na sua arte. Sim. Então, quando meu filho foi gerado, eu levantei e escrevi um poema para ele. Então não tem como, né? Esse poema está onde? Esse poema está no álbum dele, né? Mas eu lembro de um trechinho que falava assim: se fores uma mimosa, te chamarei de Rosa. Se fores um varão, te chamarei João. E o nome dele é realmente João. Isso já no final do poema, que eu digo isso, que eu escrevo, mas eu sempre digo a ele que eu sei exatamente o dia que eu o fiz, sim, que eu o gerei, né? É bem complicado, mas é isso. Então, naquele movimento, eu escrevi um poema. E eu acho que a maternidade é isso. É uma poesia de altos e baixos, né? E eu sou muito encantada, eu sou muito apaixonada, fascinada pelo meu filho. Hoje é um homem de 22 anos, né? Que estuda arquitetura na Unicamp e sempre foi muito leitor. Sim. O primeiro presente que meu filho recebeu foi um livro de uma ex-aluna minha, né? Brisa Morena, que ela entregou um livro de Shakespeare para o meu filho. Como eu era pró de artes e história, e sempre incentivei muito a arte na escola, e inclusive peças teatrais e esse movimento todo. E Brisa deu esse livro para João. Eu falei, meu Deus, quando é que ele vai ler? Ele bebê. Sim. E foi o primeiro presente. E como foi importante esse ato dessa escrita que me atravessava e que era levada para o meu filho. Todas as noites chegava cansada, que eu era vice-diretora na escola e trabalhava à noite. E eu chegava cansada, mas mesmo assim ele estava me esperando para a historinha da noite. E todas as noites eu lia para o meu filho. E acredito que essa mãe escritora era também uma mãe leitora, que sempre acreditou nessa forma de trazer para ele esse movimento. Assim como ler o livro, ler a peça teatral, ele era levado às peças teatrais, o Domingo Tem Teatro, quando criança, ele era levado a museus. Então, sempre a arte e a cultura me atravessou como mãe, porque eu recebi isso. Né? Minha mãe também me ofereceu isso. Ela não me levava em muitos lugares de arte, mas os vizinhos da rua me levavam. Essa Rua do Fogo, que era uma rua linda, maravilhosa, tinha Dona Santa, que me levou para assistir as peças, para assistir orquestras, para assistir shows maravilhosos, teatros, peças teatrais. Então, desde muito pequena, eu fui incentivada e levei esse movimento para o meu filho. Como você
enquanto professora, visualiza esse poder da escrita, esse poder dos livros na docência, não só no sentido dos livros, mas também na arte como um todo. E você, enquanto professora, como você faz com que os seus alunos também tenham acesso a esse tipo de linguagem? Sim. Eu sou professora do município há 34 anos. Eu comecei com 18 anos, né? E sempre desde muito, muito jovem, como eu disse a você, eu tinha muito contato com música, com artes, eu toco violão também. E eu sempre oportunizei para os meninos esse movimento, né? Engraçado que no final do ano passado eu recebi um pai de aluno que foi meu aluno, imagina, né? Os pais de aluno. E ele falava, Pró, cadê o violão? Então, assim, eu sempre levei essas linguagens como professora, né? Eu fazia teatro com os meninos, mesmo não tendo uma sala específica, a gente ia para uma chácara de uma aluna, fazia aulas de teatro. Eu sempre criei esses movimentos, eu sempre ensinava história com paródia. Então, a escrita, ela me atravessou sempre. Né? Então, escrever, para mim, era maravilhoso. Então, eu fazia uma paródia sobre o Império Romano e estava lá, os meninos aprendiam através da música e dava risada, e o refrão ia fazendo com que ele, né, aprendesse mais o conteúdo. Eu escrevi um poema e daquele poema a gente ia interpretar a história. Então, eu sempre gostei desse movimento. E aí ia fazer uma peça de Canudos. Então, a arte, ela me atravessava como professora, né? Sempre me atravessou. Hoje eu estou em readaptação devido a uma lesão, não estou mais em sala de aula, mas, assim, até hoje eu participo do movimento negro com os meninos, ensaiando danças, ensaiando música. Então, participo de qualquer movimento onde é útil, né, a minha presença ali naquele movimento. E acredito que a arte, ela transforma. Então, o menino ele consegue fazer um rap. De lá que nascem esses potenciais, esses pequenos, grandes potenciais. Se a gente incentiva, se a gente faz um movimento, se o professor está ali naquele movimento de ser... Eu sinto que o professor é o escultor daquela obra, né? Então, ele pega aquela argila que está ali e vai moldando de forma positiva ou negativa. E, de preferência, professores, moldem os estudantes de forma positiva, incentivem, acreditem. Cada estudante tem muito potencial. Basta você acreditar e valorizar o que ele faz em sala de aula, numa apresentação, nesse movimento. É muito importante isso. E é muito importante mesmo quando você fala isso. Eu me lembro muito da minha professora, que foi a professora Janaína, que eu sempre estudei, né, escola pública a minha vida inteira, e no ensino médio, e as professoras muito dentro desse universo de arte para tudo. E eu já não gostava, né? Pronto. Eu era criança que ficava desenhando. Sim. Sempre fui. Tem uma professora que até hoje ela manda o desenho para mim. Ela, tu sabe que eu tenho até hoje o desenho que tu fazia na sala, né? Eu falei, eu tava prestando atenção, eu juro que eu tava. E aí, teve essa professora Janaína, inclusive, um cheiro pro, que foi a professora que falou assim, Deni, na jornada pedagógica, Deni, eu quero que você cante o hino nacional. Ai, que legal. E aí, eu achei uma versão do hino que passava por vários ritmos brasileiros. Ótimo. Pronto, aí eu cantava. O povo na jornada, aí pronto, é toda jornada pedagógica, o povo leva, Deni, você tem talento para isso, Deni, se joga e tal. Então, foi uma professora que incentivou, né? Eu sei que eu sou a artista que sou hoje e faço questão de falar os professores da universidade ali da UFES mesmo, quando eles me veem fazendo as coisas, aparecendo na televisão, aqui no programa também, eles falam assim, Deni, eu sinto tanto orgulho de você. Eu falo assim, sinto orgulho, mas sinto orgulho também de você, porque eu sei que eu sou a pessoa que sou hoje, porque você passou pela minha vida, né? Então, eu sou feita de muitas pessoas, de muitos professores. Eu sou uma boa professora hoje e quero levar essa arte como você fez, né? Então, assim como você faz pelo seu filho, né? Eu permiti que ele tivesse acesso a tudo isso, porque teve uma vizinha que me levou também. Sim. Então, e a gente vai reproduzindo isso, e isso é muito importante, né? Esse papel de você ter esse olhar sensível para dentro da sala de aula. E dentro desse olhar sensível, eu queria saber como é que essa docência, ela influencia na sua escrita, né? Como você traz essa Drica professora para os livros, né? Já que você lançou agora digo assim, porque foi recente, né? Em agosto de 2025, Antologia para as Mulheres Negras. Então,
eu queria saber como é que você vê a Drica professora na sua escrita também. Interessante que Mulheres Negras, Olhares, Vozes e Mãos, essa antologia tem 3 poemas, né? Sim. E 2 poemas são direcionados a estudantes da escola. Ele vai ter que ler pra gente aqui. Uma é viu? Renascida e o outro é Flor de Leveza. Eu vou ler Flor de Leveza porque ele é menor e ele é endereçado para uma estudante, Fabiane. Fabi, um cheiro. Eita, que chique, Ela viu, Fabi? é especial, ela é uma Sim. menina, né? É PCD. Sim. E ela traz esse movimento da leveza. Todos os dias ela me beija, né? Ela vem, me abraça e me beija. Tá parecendo a música. Me abraça e me beija. Isso mesmo. Ela todos os dias ela vem. Quando ela não vem, eu digo, esqueceu da pró hoje. Então ela é muito afetiva, muito carinhosa. E aí eu fico pensando assim, quantos estudantes PCDs, né? O ano passado a gente teve a formatura de alguns estudantes que foram meus alunos, que ainda estavam em sala de aula, que eles são, né, PCDs, e como eu fiquei feliz por ver aqueles estudantes ali, né, se formando, tendo oportunidade. Outro recado para os professores: trabalhem, vivenciam, incluam os estudantes. Estudem sobre, aprendam. Graças a Deus, na nossa escola, a gente tem uma profissional maravilhosa, que é a Leirane, e que faz esse trabalho muito comprometido, muito afetivo, muito sensível. E ela está ali sempre disposta, né, na nossa escola. E eu fiz esse poema para a Fabi porque a gente sabe, a menina preta, ainda mais a menina preta, retinta PCD. Às vezes a autoestima ela fica, né, muito mexida. Abalada, e né? a gente sabe o quanto vivenciar no distrito essa realidade é difícil. Sim. E aí o nome do poema é Flor de Leveza. Escrevo para dizer o quanto sou feliz, por sentir o teu pulso de vida, por ser por ti querida, e pertencer ao teu abraçar. Gratidão por me acolher com teu sorriso, por entender que é preciso ser além do que a vida vai frustrar. Tua pele linda me inspira, teu ser profundo me abriga. No silêncio do nosso abraço, és a flor da leveza, que na tua pura natureza nos faz transformar. Tens o jeito único de pensar, e esse amor que transborda na tua pele azeviche. Deixa essa história triste virar história de superação. Linda e preta és, siga acreditando. Cresça como a flor que o pássaro semeou. Te banhes no rio do amor próprio e deixa a água lavar cada espinho que te fere. Eles não entendem o brilho que emanas. Eles são dor e tristeza. Tu és o brilho da realeza que teus ancestrais batizaram. Eles no Orum te protejam, no Aiê tua alma resplandeça, seguindo plena no beijar. Que linda! E é isso mesmo, assim, eu acredito muito nisso, sabe? Nesse movimento de valorização dessas pessoas, de Fabi e de tantos outros na escola. Né? Eles precisam desse olhar, dessa sabedoria. E da oportunidade, né? Sim. Porque eu acho que está muito dentro desse lugar de as pessoas olham e falam assim, não vai ser possível, mas dê a oportunidade, Sim. né? Então a gente sabe que dentro de todo esse processo, né, como você falou, ela é uma criança negra, PCD. Então, se você pensar nessa questão toda histórica, né, o local marginalizado que está, né, destinado, entre aspas, para essa pessoa é muito grande. Então, precisa ter professores como você, vizinhos também, né? Essa pessoa que tem esse olhar e fala assim, não, é possível, sim. Ela só precisa de uma oportunidade. Então, esse olhar sensível, ele é muito importante, esse olhar oportunizador, né? Tipo assim, olha, te dou essa oportunidade, porque eu sei que você é capaz disso, né? Ou acreditar no outro. E dentro disso, eu queria saber como é que você visualiza, né? Pensando na cultura negra, né? Essa parte da presença da memória negra em Feira de Santana, né? E você enquanto professora também, enquanto escritora, como você vê, e também uma das escritoras do livro da antologia, fiz parte da antologia também aqui com o Drica, tem um texto lá dedicado para
pra minha mãe, minha avó, né? Eu falo Muito desse... lindo, muito lindo. Menina, eu nem quando tu ler aquele texto eu vou chorar sempre. Sim. Mas era aquele olhar sensível de saber que tinha uma mulher antes de todas, que são uma família toda de mulheres, mas Sim. tinha ali a mão da minha avó que estava segurando todas as mãos, né, Sim. da gente para estar aqui hoje. Aí eu queria saber como é que você avalia essa presença da memória negra em Feira de Santana. Nesse olhar, principalmente do livro, porque o livro tem muitas escrituras ferentes presentes nele, pensando nesse bate-papo da gente lá desde o início, de manter viva essa memória e falar assim, não, tá tudo, essas vivências precisam estar no livro e precisam ser eternizadas. Sim. Antes de falar dessa sua pergunta, eu gostaria de agradecer muito a Delma Pereira, que foi a organizadora da antologia. Ela confiou. É muito linda a história da antologia. Ela confiou. Ela escreveu em outras antologias e ela não via mulheres negras, né? E fizemos o lançamento ano passado, em agosto. E que coisa linda aquele movimento de tantas mulheres diferentes, mulheres pretas, mulheres pardas, mulheres que estavam ali, dispostas a se mostrar no mundo, né? A se apresentar e dizer, eu existo, a minha história existe, o meu movimento enquanto mulher negra existe. E que lindo, né? Eu acho maravilhoso, assim, quando você fala desse movimento, eu gosto muito. Em 2014, entre 2014 e 2015, a gente começou um projeto chamado Os Guardiões da Lagoa, que é um documentário que eu também produzi junto com essa minha colega, Sandra Cristina e Luzanira. E nós somos professoras da rede e fizemos esse documentário, Os Guardiões da Lagoa, que conta uma história da comunidade, um pouco da história da comunidade Lagoa Grande, que é uma comunidade quilombola em Feira de Santana. Então, eu acredito que a história de Feira de Santana precisa valorizar a história desses quilombos urbanos, desses quilombos rurais, né? Os quilombos de Feira de Santana. Não só aqueles que já são, né, lá ditos como quilombos, registrados como quilombos, mas aqueles que existem. A Rua Nova, aqueles que estão lá, né, precisam ser valorizados. Cada vez mais voltarmos os nossos olhares para essas pessoas dessas comunidades, crianças, jovens, idosos desses lugares, e com isso a gente vai valorizar essa memória de Feira de Santana. Precisa ser valorizada, precisa ser escrita, né? E eternizada, precisa ser vista, precisa ser ouvida. As pessoas precisam falar dos seus movimentos culturais mesmo, e que é bem importante. Que linda. Drica, muito obrigada pela sua presença. Mas não acabou ainda não, viu? Calma, que tem só um se liga na missão agora. A gente vai para uma parte daqui do programa que é assim, eu vou jogar aqui uma pergunta e você tem que falar a primeira coisa que vem na mente, viu? Certo. Pode ser? Pode ser. Então se liga na missão. Viu? Olha, arte é? Vida. Gostei de ver, ela tá ligada. Quando eu escrevo, eu? Sinto. Eu sinto. Na sala de aula é onde eu? Acredito. Ai, que linda! Aquela, meu filho é? Maravilhoso. Não tinha que não, mas meu tesouro, é meu tesouro. Ele Ele não gosta, ele diz que paga mico, mas ele é meu tesouro. O tesouro, tá vendo aí? Drica, muito obrigada pela sua presença, pela sua história, pela sua partilha também. E assim, por você não ter desistido, por você não ter guardado seus textos, mas você ter gerado ele, ter colocado eles aí no mundo. Muito obrigada por fazer Feira de Santana ser uma cidade tão potente pelas histórias e as pessoas que fazem parte dela. Eu que agradeço, Denise e toda a equipe.